E aí, Nerd, beleza? Eu sou o Lorinaldo, Nerd Subversivo, tô aqui com o César. Beleza, César? Novamente juntos. Uma sériezinha que a gente tá fazendo vários vídeos sobre algumas HQs que César quer indicar pra gente. Algumas eu li, outras eu também não li, é novidade pra mim. Aí ele trouxe um aqui que é super fundo do baú mesmo, assim, é o forro do fundo do baú. Que se chama Justiça Limitada. Foi lançado pela Abril em 90, em agosto de 1990. 27 anos. Minissérie, são 2 números, não é isso? Uhum. Então fala aí sobre Justiça, quem escreve, quem desenha e sobre o que é a história. Esse também é um outro selo que a editora Abril tinha entre 1990, 95, 96 por ali, que era minissérie de luxo. Isso, essa eu lembro. Era um selozinho que ela tinha para algumas histórias, né, que foram muito interessantes. Nesse período, só para a gente contextualizar um pouco antes de falar da história, esse período ali entre o ano 1990 até 95, a Abril lançou Marvel, DC, mas a galera experimentou muitas outras coisas. Ela tem, por a gente exemplo, pensa que hoje está melhor, talvez até esteja, o mercado está mais efervescente. hoje você tem muitos títulos, você tem muita Porque facilidade. como diz o Grant Morrison, é uma colonização nerd na cultura pop, né? Exato. Então não, tem mais mercado, mas assim, em termos de variedade, anos 90 também tem muita coisa legal, né? E com a distribuição bem mais generosa, digamos assim. E tinha também muitas coisas fora desse eixo, que é o que a gente está se propondo aqui, fora do eixo Marvel DC. Né? Marvel DC. E coisas que eram também da Marvel e da DC que não eram de heróis. Eles também experimentaram bastante lá fora, né? Exatamente. Não se trata só de heróis, assim, às vezes. Eles têm muita coisa boa que chegou aqui, mas não ficou tão... Exato. Essa história mesmo, que Justiça Limitada, ela é da DC pré-Vertigo. Né? Daqueles momentos. Porque, assim, todo mundo pensa também que foi só Sandman e Monstro do Pântano que fundamentaram o Vertigo. Não, né? A própria DC ela experimentava outros elementos, outras histórias e tal, e tudo isso depois vai fundamentar a editora Vertigo, que a partir daí lança coisas que... que a Vertigo foi uma cristalização disso, né? Exato. Coisas que já vinham saindo e deu certo. Sempre são materiais muito bons, né? E fora do eixo heróico e tal, não sei o quê. E a Justiça Limitada vai ser escrita por Andrew Helfer. Eu sou muito sério assim, eu não lembro de nenhum outro material dele. E Kyle Baker. Kyle Baker, esse aí eu lembro, ele tem um exemplar na Classics Illustrated, uma série que é só clássicos da literatura em formato de história em quadrinho. Tem uma dele, se não me falha a memória, Cyrano de Bergerac, né, de Edmond Rostand. E aí Justiça Limitada vai sair aqui em 2 ediçõezinhas, uma história bem interessante. E é aquela história básica de espionagem, teoria da conspiração e tal, que começa com um personagem bem interessante, que ele é um espião, vamos dizer assim, né? A gente está aqui anos 90, fins. Ela foi aqui em 90, mas ela é anterior, né? Então a gente está ali no final da Guerra Fria. E ele é um espião, um agente secreto que, através de uma tecnologia, ele consegue mudar a forma do rosto dele para se transformar em qualquer pessoa. Ele não é um metamorfo, ele só consegue isso através dessa tecnologiazinha. E o primeiro volume você é apresentado a ele, as missões e tal, e ele trabalhando. E aí você percebe que existe uma outra teoria, tem uma outra conspiração correndo por fora, que é para dar fim a ele. Ele sabe demais, né? O homem que sabia demais. E aí ele descobre essa situação de querer eliminar ele. E aí o segundo volume já é ele dando a volta para sobreviver e eliminar todas as pessoas que queriam eliminar ele. O interessante é que, a partir do momento em que o pessoal percebe que ele sabe que ele tomou conhecimento do desejo de matarem ele, entram em polvorosa porque aí ninguém sabe quem ele é, na verdade. É tanto que o próprio Kyle Baker, ele faz um traço aqui, ele mostra os rostos, mas quando está no rosto original, ele faz um desenho meio borrado, assim, você não consegue identificar um rosto para o agente, né? Ele não tem um rosto dele, ele tem sempre outros rostos e tal, e aí a história vai girar em torno disso aí até ele chegar e conseguir derrubar toda essa conspiração que existe para matar ele. E a partir disso ele passa a viver a vida dele. Um roteiro muito bem feito, digno desses livros de espionagem, né, de teoria da conspiração, não sei o que. E a gente pode fazer um paralelo com uma coisa mais pra cá, né? O Dan Brown de O Código da Vinci e tal, né? Sem ter toda a parte milagrosa e tal.
Mas assim, esses de conspiração, Tom Clancy, por exemplo, também que tem esses livros mais muito dignos de sair, dessas melhores histórias de espionagem, né? De reviravolta, Missão Impossível, tal, essas coisas assim. E com uma arte bem diferenciada, né? Com uma cor mais suave, uma paleta de cores bem, né, diferente, agradável mesmo. E chama atenção para esse detalhe, né? Você nunca sabe realmente o rosto do personagem principal. Ele não identifica até o final da história, porque ele sempre está assumindo outras faces. Interessante. Muito recomendado, mais uma vez. Justiça Limitada. Esse daí deve ser difícil de achar, mas tá aí a dica. Né? Porque é algo que às vezes nem fica muito famoso, né? Depois que lança e tal, mas é uma dessas leituras quando a gente descobre. Quando a gente partiu da ideia de trazer esses materiais fora do eixo mais comum, foi uma das primeiras histórias que me veio à cabeça. Porque isso também foi uma coisa assim, que saiu tal, um tempo depois foi que por um acaso caiu na minha mão e eu guardei, e isso aqui é guardado com muito carinho. Mais uma grande história. Acesse o site netsubversivo.com.br, Facebook, Instagram e Twitter também, Netsubversivo. Valeu, César, mais uma dica raríssima pra gente. Né? Procurem leituras novas, procurem leituras diferentes, sigam as dicas e a gente volta para trazer mais coisas em outros vídeos. Com certeza. Beleza, valeu, César. Até mais.